alegria estarmos aqui, nós acessarmos um ambiente novo. Significa que Deus, de fato, já está nos posicionando para esse novo tempo. Eu já vim com a roupa de ir. Falei, Deus, eu preciso de uma roupa bem elegante, porque o prédio dos milhares está chegando. E eu preciso de uma veste nova para esse novo tempo. Aleluia! Sabe, irmãos, a nossa vida na terra, ela é um reflexo da nossa caminhada com Deus. Não existe uma vida natural e espiritual que estejam desconectadas. Então, o tema da minha palavra é que é tempo de nós nos movermos com o espírito profético. O espírito profético é aquele que traz na terra aquilo que já é uma realidade no céu. O espírito profético é o espírito da fé, que traz à existência as coisas que não existem ainda aqui, diante dos nossos olhos, no natural, mas que já é uma realidade no coração do Senhor. E eu creio que esses são dias do Senhor liberar sobre nós esse espírito profético, para que nós possamos acessar tudo aquilo que Ele tem para nós, a restituição, o novo, mas não apenas acessar, mas viabilizar na terra. Por muito tempo eu orei. Eu precisava de uma água, se alguém puder trazer para mim. Por muito tempo eu orei para ser abençoado. Mas sabe, nos últimos tempos Deus mudou minha oração. E eu tenho falado, Senhor, eu quero ser aquela que abençoa. Eu quero ser aquela que dá. Eu quero ser aquela que libera o espírito da fé. Eu quero ser aquela que gera o milagre criativo. O Senhor veio, fez obras extraordinárias e nos chamou, nos estabeleceu, liberou uma palavra sobre nós, uma promessa de que nós faríamos obras ainda maiores. Mas sem o espírito da fé, nós não conseguimos discernir aquilo que Deus quer fazer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Zacarias 4. E eu vou, aliás, não abre, porque eu vou ler na versão a mensagem, vai ser difícil você acompanhar comigo. Essa é a mensagem do Senhor para Zorobabel. Você não pode fazer essas coisas na sua força. Elas só acontecem pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmãos, tudo aquilo que nós podemos gerar na nossa força, quando há algo que você gera na sua força, neste momento você afasta de si a graça. Você anula o favor. E a obra de Deus, ela não pode ser desempenhada, edificada na força humana, na capacidade do homem. Então, todas as vezes que você olha para si, diante de algo que Deus quer fazer, nesse momento, você afasta de si a graça. Todas as vezes que você é tendenciado a se apoiar na sua força, as coisas não vão acontecer, porque a Bíblia diz, elas não podem acontecer na sua força, elas só podem ser viabilizadas pelo Espírito Santo. Então o Senhor quer liberar sobre nós esse espírito profético para que possamos nos mover, não de maneira natural, não de maneira humana, não com as nossas habilidades ou recursos, mas com aquilo que somente o Senhor pode fazer. E nisso, Cristo é glorificado através de você. E o primeiro aspecto que eu quero falar é que o Espírito... Deixa eu só beber uma água. Eu quero falar sobre o Espírito profético na batalha. A Bíblia diz que Saul havia sido ungido. Ele era rei. Ele era um soldado muito talentoso. Ele tinha à sua disposição
todos os recursos que um guerreiro precisava. Ele tinha um exército, ele tinha a posição, ele ocupava a posição. Mas a Bíblia diz que houve um dia que Golias se apresentou diante de Saul e de todo o seu exército. Quero ler com vocês, deixa eu abrir aqui. Lá em 1 Samuel 17, no verso 8, a Bíblia diz assim: Golias gritou a toda a tropa de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Olha como o diabo nos afronta. Por que vocês estão orando pelo prédio novo? Por que vocês estão se vestindo dessa forma? Por que vocês estão orando por isso? Por que você está esperando a restituição? Olha aqui o diabo falando com o povo de Deus. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês, servo de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão meus escravos e me servirão. Olha o que a Bíblia diz no verso 11. Ao ouvirem as palavras do diabo, Saul e todos os israelitas ficaram aterrorizados. No meio da batalha, o diabo se levanta contra nós para disseminar no nosso coração o espírito do medo. O espírito do medo. A Bíblia diz que Saul, o rei, o pastor daquela casa, daquele povo, o pai da família, o sacerdote do lar, estava morrendo de medo, atemorizado. Mas a Bíblia diz que Davi, ele tinha um espírito diferente. Davi tinha um espírito profético para discernir aquilo que Deus queria fazer através daquela intimidação, através daquela afronta. Davi conseguiu discernir. Ele não tinha a posição, ele não tinha as armaduras, ele não tinha o exército com ele. Mas imediatamente a Bíblia diz que ao ele ouvir que o diabo estava afrontando o povo de Deus, o espírito profético ativou a fé no coração de Davi. A Bíblia diz, lá no verso 45, a Bíblia diz assim: Davi, porém, disse ao diabo: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Você vem contra mim com recursos humanos, com estratégias naturais. Você vem contra mim com evidências carnais, evidências da terra. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Mas o que Davi tinha nas mãos? Alguém sabe? O que ele pegou para matar Golias? Pedras. Era possível cortar a cabeça de Golias com pedras? Ele não se importou. Ele não se preocupou. Ele não olhou para o que ele tinha nas mãos. Ele declarou, antes mesmo de ser uma realidade, aquilo que já estava no coração de Deus. Ele declarou: hoje mesmo o Senhor dará a sua cabeça. Eu vou cortar a sua cabeça. E a Bíblia diz que ao Davi
acertar Golias, ele pegou a própria espada das mãos do diabo e cortou a cabeça dele. Sabe, irmãos, quantas vezes o diabo tem se levantado contra nós com espírito de intimidação, tentando entrar com espírito de medo no nosso coração, tentando nos convencer de que existem coisas que não são para nós, que o tempo passou, o tempo da oportunidade passou, é melhor deixar isso para lá. Essa promessa que um dia Deus fez, já nem sei mais se é de Deus mesmo. O espírito da intimidação, ele vem para neutralizar a sua fé, a sua capacidade de confiar, a sua capacidade de crer. Davi, ele não tinha uma posição natural e nem mesmo as ferramentas necessárias para aquela batalha. Mas ele discerniu o que Deus queria fazer e imediatamente ele se posicionou nesse lugar para que Deus pudesse viabilizar na terra aquilo que já era uma realidade. O medo paralisou Saul, mas mesmo Davi, aparentemente sendo inadequado para aquela batalha, a Bíblia diz que ele se posicionou para aquela guerra. Sabe, irmãos, é tempo de nós aprendermos a cantar a nossa vitória antes mesmo dela acontecer. É tempo de você cantar a sua vitória antes mesmo dos seus olhos poderem visualizar de maneira natural. É tempo de você chamar à existência coisas que não existem, mas pela fé elas se tornarão real na sua vida. É tempo de você fluir, porque o espírito da fé não apenas edifica o seu coração, mas edifica o coração de todos aqueles que estão ao seu redor. Porque quando você sustenta um testemunho, você engrandece o Senhor, e aqueles que estão ao seu redor entendem que é possível crer, que é possível confiar, que é possível viver milagres. Sabe, por isso que nós somos tão atacados. Porque a intenção do diabo é neutralizar a sua fé, te impedindo de avançar, te impedindo de conquistar. Sabe, Davi não apenas venceu Golias, ali Davi reposicionou a identidade dos filhos de Deus, porque eles estavam aterrorizados, eles estavam cheios de medo. Mas quando a vitória se estabelece, aquele povo se lembra quem é Deus e quem são eles. Percebe por que o diabo te resiste? Não tem a ver apenas com você, mas quando ele consegue disseminar o medo no seu coração, ele não para só você. Ele começa através de você a propagar o medo, a disseminar o medo, a falar, a abrir a sua boca para falar. Aqueles homens estavam com medo. E a Bíblia diz que o próprio irmão de Davi, quando vê Davi querendo se posicionar com o espírito profético, quando vê Davi discernindo o coração de Deus, ele olha para Davi e fala: ei, Davi, que presunção é essa? Eu conheço esse seu coração presunçoso. Por quê? Porque o diabo não queria apenas tocar o coração de Saul. O diabo queria tocar o coração de todo o povo de Deus para neutralizar aquilo que Deus queria fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos do favor de Deus nas batalhas. Não é na sua força, não é na sua violência, não é na sua capacidade, na sua habilidade, é no favor de Deus. Nós precisamos do favor.
Então, o primeiro aspecto que eu quero falar é que o espírito profético te habilita a vencer as suas batalhas. Tudo o que nós precisamos é do Espírito Santo. Não tem a ver com aquilo que nós temos, possuímos. Não tem a ver com a nossa capacidade. O segundo aspecto é que o tempo de Deus para você se chama agora. Olha aí para o seu irmão e fala para ele: o tempo de Deus para você se chama agora. Você precisa de um espírito para discernir aquilo que Deus quer fazer. Você precisa ter o espírito profético para discernir a vontade de Deus. Eu queria ler com vocês lá em Esther. No verso 3. Eu vou te dar um plano de fundo, porque eu vou ler poucos versículos. Essa história começa quando o rei, ele destitui a rainha, que estava distraída em si mesmo. Ela estava distraída, fazendo coisas para si, banquetes para si, conquistas para si, holofotes para si. Ela estava embriagada em si mesma. E ela foi destituída. Vasti, então, é destituída do palácio. E ele, então, o rei realiza um concurso ali para escolher uma nova rainha. E Esther é escolhida. A Bíblia diz que Esther, diante de tudo o que havia no reinado, joias, roupas de grife, bolsas de luxo, a Bíblia diz que Esther, ela só queria agradar o coração do rei. E ela queria vestir aquilo que agradava o coração do rei. Ela queria que a imagem dela tocasse o coração do rei. Então a Bíblia mostra que Esther, ela havia discernido por que ela estava ali naquele concurso de beleza. Não tinha a ver com ela. Ela não estava centrada em si mesma. O foco do coração de Esther era o coração do rei. A Bíblia diz que ela foi escolhida, mesmo sendo judia. Ela não revela que ela era judia. Por quê? Porque o povo da Pérsia era contra os judeus. Os judeus, na verdade, eram exilados, eram os escravos do rei da Pérsia. E a Bíblia diz que Esther foi escolhida. E ela estava no palácio, reinando, desfrutando do palácio. E aí lá no capítulo 3 de Esther, a Bíblia diz o seguinte: todos os oficiais do palácio curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava. Mardoqueu, ele era o tio de Esther. E ele foi quem discipulou Esther, quem preparou Esther para o palácio. E aí lá no verso 5 diz assim: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ele ficou muito irado. Olha como que o diabo fica quando você não se prostra diante dele. Quando você não se curva diante da vontade dele. Ele fica irado. E a Bíblia diz que ele ficou muito irado e, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de matar todo o povo judeu. Toda vez que você não se curva diante do diabo, que você não se prostra diante do diabo, a Bíblia diz que todo mundo estava fazendo. Todo mundo. Estava todo mundo na onda.
Estava todo mundo seguindo o algoritmo. Estava todo mundo naquela estratégia. Mas Mardoqueu não se curvou, nem se prostrou. E a Bíblia diz que então Amã estabeleceu um plano para matar Mardoqueu. Mas não apenas Mardoqueu, todo o povo de Deus. E a Bíblia diz então que Mardoqueu vai até Esther. E sabe, irmãos, eu penso que Esther, quando ela estava ali, no tempo de se preparar para o palácio, é igual nós quando nos convertemos. Alguém aqui, no primeiro amor, falava assim: não tenho tempo não. Não consigo não. É difícil. Irmãos, quando você converte, quando você tem aquela experiência do primeiro amor, você dá tudo, você entrega tudo, você deixa tudo, você não quer saber, você só quer desfrutar do primeiro amor. Mas a Bíblia diz que Esther, em algum momento, distraiu. Lembra de Vasti? Distraída? Esther distraiu. E ela não conseguia, então, discernir o coração de Deus. Existem momentos da nossa caminhada que a gente se distrai. Nos distraímos por conta de sonhos, nos distraímos por conta de projetos, nos distraímos por conta de uma estação da nossa vida, maternidade, casamento, a chegada de um filho. Nos distraímos nos muitos afazeres. E a Bíblia diz que ela estava lá no meio do propósito, mas distraída. E a Bíblia diz então que Mardoqueu, lá em Esther 4, 10, 17, a Bíblia diz assim: não imagines que por estares na casa do rei, escaparás mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares agora. Quando que é que ela ia se calar? Era amanhã? Olha o que a Bíblia diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Outro homem que tinha um espírito profético para discernir. O homem estava jurado de morte. Ele chega para a rainha, que era a única salvação dele. E ele fala: Esther, aqui seu tio, Esther. É o titio que está pedindo. Você só chegou aí porque fui eu que te instruí, te discipulei. Agora a titio está pedindo. Vai lá, se apresenta para o rei e fala para ele sobre o plano de Amã, que vai matar todo o povo judeu. Mas Esther, distraída, ela responde: eu não posso, porque eu corro o risco de vida. Se eu me apresentar diante do rei e ele não estender o cedro para mim, qualquer pessoa que se apresentar e não receber dele o favor, o cedro, morre. E já faz 30 dias que ele não me chama. Se eu for, eu vou morrer. E aí, olha o que ele responde para ela: se agora você se calar, de outra parte, Deus vai levantar o socorro e o livramento para o seu povo. Aquele homem entendia. O socorro e o livramento não vinha de alguém. A prosperidade não seria dada através de alguém. O milagre não seria gerado. A promoção, o sonho da casa própria, a multiplicação, não. Ele entendeu. Deus vai levantar o livramento e o socorro para o seu povo. Mas se você se calar, você pode morrer. E olha o que ele diz: e quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este que você chegou na videira do Tatuapé? Quem sabe não foi para um tempo como este que eu tenho
te prosperado. Quem sabe não foi para um tempo como este que eu tenho liberado favor sobre você. E a Bíblia diz que o espírito profético de Mardoqueu ativa o coração de Esther. E ela fala: eu vou orar, eu vou jejuar por 3 dias e eu vou me apresentar diante do rei. E se tiver que parecer, pereci. Percebe que nesse momento o espírito do medo é tragado pelo espírito da fé. O espírito da morte é tragado pelo espírito da vida. As ações do diabo são neutralizadas por conta da ação de Cristo. Aleluia! A Bíblia diz que ela consegue favor. Ela desmascara o diabo. Ela desmascara Amã. E ela salva, ela libera o seu povo, ela traz salvação para todo o seu povo. Sabe, querido, se Esther tivesse se calado, Deus levantaria outra pessoa. Se você se calar, se você não se posicionar, Deus vai levantar outra pessoa, porque a salvação virá, o milagre virá, a casa cheia virá, a multiplicação virá, a restituição virá. Mas que você entenda, quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te levantou. Aprenda a discernir o coração de Deus. Nada na nossa vida é por acaso. Os lugares que nós transitamos, os lugares que ocupamos, a posição, os dons, o dinheiro, as oportunidades, nada é por acaso. Enxergue o propósito de Deus em tudo. Nós precisamos nos mover em fé. Porque assim nós vamos ativar o espírito profético e nós vamos comandar o mundo espiritual. Que o Senhor possa produzir em nós esse senso de urgência. Que o Senhor possa tocar o nosso clamor e alinhar com aquilo que o céu tem declarado. Que as nossas prioridades sejam afetadas pelo Senhor. E o último aspecto é o espírito profético para o cumprimento do propósito. Eu queria chamar a equipe de louvor. A Bíblia diz que Deus, eles vão subir, mas não se distraia, porque esse último aspecto é a chave infalível que viabiliza nós nos movermos no sobrenatural. Nós nos movermos com esse espírito profético. Vamos lembrar aqui os aspectos. Fala assim: o espírito profético para batalhar. Ah, não, irmãos, assim vocês vão batalhar sei lá com o quê? Ativa o teu espírito. Eu estou só 20 minutos pregando. Nós já vamos encerrar para orar. Então ativa o teu espírito em nome de Jesus. Fala assim: o espírito profético para batalhar. O espírito profético para discernir o tempo de Deus. E o último aspecto é o espírito profético para o cumprimento do propósito. E eu quero falar sobre Maria lá em Lucas 1. Lucas 1. No verso 28. A Bíblia diz assim: o anjo aproximou-se dela e disse: alegra-te, favorecida. O Senhor está com você. Você pode olhar aí para o seu irmão? Fala: você é favorecido. E o Senhor é com você. A Bíblia diz, no verso 29, Maria
ficou confusa com essas palavras, pensando o que poderia significar isso. Mas o anjo te disse: não tenha medo, Maria. Você é favorecida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. No versículo 34 a Bíblia diz: perguntou, porém, Maria ao anjo: como isso aconteceria se eu tenho uma impossibilidade? Como isso aconteceria se a minha conta está negativa? Como isso aconteceria se eu não sou casada? Se eu tenho um filho pequeno? Se eu trabalho muito? Se eu empreendo? Como isso aconteceria se eu mal falo português? Quem dirá outras línguas? O anjo, porém, lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Irmãos, Deus tinha um plano. Deus queria me salvar, te salvar. Maria, porém, tinha uma impossibilidade: ela era virgem. E a Bíblia diz que o anjo veio sobre ela, a envolveu. Que o anjo falou: o Espírito virá sobre você e vai te envolver. Mas olha qual foi a resposta de Maria. Lá no verso 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas eu quero te perguntar, se ao apresentar para o anjo a sua impossibilidade, e ela tivesse abraçado, falado: olha, anjo, você precisa esperar um pouco, sou noiva, vou casar, falta pouco, uns meses apenas, espera só um pouquinho, deixa eu realizar aqui os meus sonhos, deixa eu estabilizar o meu negócio, deixa os meninos crescer, não, deixa eu comprar o carro, vai ficar tudo tão mais fácil. Não, a casa, deixa eu quitar, deixa eu comprar uma mais nova, uma maior. Não, deixa aqui eu terminar minha faculdade. Você acha que o Senhor iria adiar o plano dele por conta das desculpas de Maria? Você acha que Jesus ia alterar a rota? O Senhor Deus ia alterar a rota de enviar Jesus naquele tempo por conta das desculpas de Maria? Das improbabilidades, das impossibilidades, das inabilidades, da incapacidade. Irmãos, Maria continuaria sendo muito amada, mas certamente outra pessoa seria levantada. Porque Deus, Ele não altera o plano dele por conta das nossas desculpas. Se Esther, se Davi, se Maria não tivesse dado uma resposta para o espírito profético que estava se movendo naquele ambiente, Deus certamente traria socorro de outra parte, mas aquilo que estava determinado no céu seria materializado. Existem coisas incríveis, extraordinárias, livros, existem projetos,
Existem pessoas para serem geradas. Existem sonhos para serem realizados. Existem milagres para serem operados. E Deus quer usar você. Deus tem levantado você. Deus tem chamado você. Mas não tem como o Espírito agir na sua vida se você está aí distraído em si mesmo, como Esther estava. Se você está tomado pelo espírito do medo, como Saul estava. Eu queria que você ficasse de pé. Porque existem coisas que Deus já falou com você, que tem a ver com você. Mas você está dando desculpas ao Senhor. Você tem apresentado as suas improbabilidades ao Senhor. Você tem apresentado a sua incapacidade, a dificuldade, o contexto natural que te cerca. Mas hoje o Espírito profético vai tocar o seu coração, vai ativar a fé dentro do teu espírito, para que você possa se posicionar como Maria, para que você possa dizer ao Senhor: eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade.